Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E principalmente se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração. A nevasca. Conto de Lev Tolstói. Antes das 7 horas da noite, depois de tomar um chá, parti de uma estação cujo nome eu já não lembro, mas lembro que era em algum lugar na terra das tropas do Don, o território dos cossacos, perto da cidade de Novocherkassk. Já estava escuro quando, enrolado num casaco de pele e num sobretudo, sentei-me num trenó ao lado de Aliotka. Por trás do prédio da estação, o tempo parecia calmo e quente. Embora não caísse neve, não se via nenhuma estrelinha no alto e o céu parecia extremamente baixo e negro, em comparação com a erma planície nevada que se estendia à nossa frente. Tínhamos acabado de passar pelos vultos escuros dos moinhos, um dos quais abanava desengonçado suas asas grandes, e ao sair da estação percebia que a estrada ficava mais árdua e atulhada de neve. O vento começava a soprar com mais força à minha esquerda. Empurrava para o lado a crina e o rabo dos cavalos. Levantava e carregava com tenacidade a neve rasgada pelos patins do trenó, pelos cascos dos animais. O som das sinetas começou a esmorecer. Uma corrente de ar frio penetrava por alguma fresta na manga, nas costas, e me veio à cabeça o conselho do encarregado da estação, que era melhor não viajar para acabar não vagando sem rumo a noite inteira e morrer congelado no caminho. Será que vamos nos perder? Perguntei ao cocheiro. Mas sem receber resposta, propus uma pergunta mais clara. Então, cocheiro, vamos chegar à próxima estação? Não vamos nos perder? Só Deus sabe, respondeu sem virar a cabeça. Olhe como o vento rasteiro espalha tudo, nem dá para enxergar a estrada. Meu Deus do céu! Mas me explique melhor, você acha que vamos chegar à estação ou não? Continuei perguntando. Vamos chegar? Temos de chegar, disse o cocheiro. E continuou a falar outras coisas que eu já não conseguia ouvir por causa do vento. Eu não tinha vontade de voltar, mas vagar sem rumo a noite inteira no meio da nevasca e do frio gelado numa estepe completamente nua, como era aquela parte da terra das tropas do Don, não parecia nada divertido. Além disso, apesar de eu não conseguir ver muito bem o cocheiro no escuro, por algum motivo ele não me agradava e não me inspirava confiança. Ficava sentado bem no meio da boleia, sobre as pernas cruzadas, e não no lado. Era imensamente alto, tinha voz preguiçosa, usava um gorro que não era de cocheiro,
Não conduzia os cavalos como se deve fazer. Segurava as rédeas com as duas mãos, como um lacaio que tivesse sentado na boleia em lugar do cocheiro. Mas, acima de tudo, eu não conseguia ter confiança nele, porque tinha as orelhas cobertas pelo agasalho. Em suma, aquelas costas curvadas e pensativas que se erguiam à minha frente não me agradavam e pareciam não prometer nada de bom. Por mim, acho melhor voltar, me disse a Aliótica. Não tem graça nenhuma ficar vagando sem rumo. Meu Deus do céu, olha que tempestade que tá caindo. Não dá pra enxergar o caminho, os olhos ficam cegos. Meu Deus do céu, resmungou o cocheiro. Não tínhamos andado 4 horas quando o cocheiro deteve os cavalos. Entregou as rédeas para Aliótica. Desembaraçou as pernas de maneira desajeitada e, triturando a neve com as botas grandes, pôs-se a procurar a estrada. E então, aonde vai? Será que nos perdemos? Perguntei. Mas o cocheiro não me respondeu, e virando o rosto para o lado a fim de fugir do vento, que fustigava seus olhos, afastou-se do trenó. E então? Achou a estrada? Repeti, quando voltou. Não, nadinha, disse-me de repente com impaciência e irritação, como se eu fosse o responsável por ele ter perdido a estrada, e apoiando os pés de novo preguiçosamente na parte da frente do trenó, subiu na boleia e pôs-se a desembaraçar as rédeas com as mãos enregeladas. Tá, e o que vamos fazer? Perguntei quando nos pusemos em movimento outra vez. O que se pode fazer? Vamos para onde Deus quiser. E seguimos no mesmo trote curto, obviamente já em campo aberto. Ora sobre meio metro de neve seca, ora sobre uma fina camada de gelo nu. Apesar de estar frio, a neve num instante derretia na gola. O vento baixo soprava cada vez mais forte e do alto começou a cair uma neve seca e esparsa. Estava claro que íamos para onde Deus quisesse, porque depois de mais 15 minutos de viagem, não tínhamos visto nenhum marco indicativo das verstas da estrada. Então, o que você acha? Perguntei de novo ao cocheiro. Vamos chegar à estação? Que estação? Vamos voltar. Se a gente der rédea solta para os cavalos, vão levar a gente de volta. Mas para lá é difícil. A gente vai se perder. Bem, então vamos voltar, disse eu. De fato... Então, é para voltar? Repetiu o cocheiro. Sim, volte. O cocheiro soltou as rédeas, os cavalos começaram a correr mais fogosos, e embora eu não notasse que tínhamos feito meia volta, o vento havia mudado e logo, no meio da neve, pudemos ver os moinhos. O cocheiro se animou e desatou a falar. Um dia desses, sabe, uns trenós voltavam da outra estação e o pessoal teve de passar a noite embaixo de montes de feno. Só chegaram de manhã, e foi sorte terem dado com uns montes de feno. Senão tinham simplesmente morrido congelados. Estava frio demais. E mesmo assim os pés de um deles ficaram congelados. Durante 3 semanas corri o risco de morrer. Mas agora não tá tão frio. O tempo ficou mais calmo, falei. Não dá pra ir em frente? Está mais quente um pouquinho, mas a nevasca continua. Agora está vindo por trás e por isso parece mais leve, mas tem força. Até dava para ir em frente se eu fosse correio, se eu viajasse por conta própria. Mas não tem graça nenhuma se um passageiro morre congelado. Depois, como é que eu vou explicar o que acontece com Vossa Excelência? Naquele momento, ouviu-se atrás de nós o som das sinetas de algumas troicas, que vinham em nossa direção com rapidez. São as sinetas do correio, disse meu cocheiro. Só tem uma sineta assim em toda a estação. E na verdade as sinetas da primeira troika, cujo som trazido pelo vento já chegava a nós com clareza, soavam extraordinariamente bonitas, cristalinas, ressonantes, graves e um pouco estridentes. Depois eu soube que era uma tradição de caçadores. 3 sinetas, uma grande no meio, de toque vermelho, como diziam, e 2 menores afinadas num intervalo de terça. O som dessa terça e seu tom estridente que reverberava no ar era muito impressionante e de uma beleza estranha na estepe deserta e inóspita. O correio está passando, disse meu cocheiro, quando a primeira das 3 troicas emparelhou com a nossa. Como está a estrada? Dá para passar? Gritou para o cocheiro que ia na traseira,
mas ele apenas gritou para os cavalos e não respondeu. O som das sinetas rapidamente morreu no vento. Assim que o correio nos deixou para trás, meu cocheiro talvez tenha ficado com vergonha. Então vamos lá, patrão, disse para mim. Eles passaram, as pegadas estão frescas. Concordei e mais uma vez demos meia volta. Seguimos contra o vento, nos arrastamos para frente, pela neve funda. Eu olhava com o canto dos olhos para a estrada, a fim de não perder de vista as marcas deixadas pelos trenós. Durante umas 2 verstas, as marcas se mostraram claras. Depois, se percebeu uma pequena irregularidade embaixo dos esquis. E logo eu não conseguia mais saber, de jeito nenhum, se havia a marca de um trenó ou apenas uma camada de neve deslocada. Os olhos se cansaram de observar a passagem monótona da neve embaixo dos esquis do trenó e passava a olhar para frente. Ainda vimos o marco da 3ª versta, mas o da 4ª não conseguimos encontrar. Como antes, avançamos contra o vento, a favor do vento, à direita, à esquerda e por fim chegamos a um ponto que o cocheiro disse que parecia que tínhamos nos extraviado à direita. Eu disse que tinha sido à esquerda e a Aliotka achava que estávamos indo para trás. De novo, paramos algumas vezes. O cocheiro desembaraçava as pernas compridas, descia e se punha a procurar a estrada. Mas foi tudo em vão. Eu mesmo desci uma vez para ver se a estrada não se encontrava ali, onde me parecia estar. Porém, assim, com grande esforço, dei 6 passos contra o vento e me convenci de que tudo era igual em toda parte. A mesma monótona camada branca de neve e de que eu tinha visto a estrada apenas na imaginação. Já não enxergava mais o trenó. Comecei a gritar: "Cocheiro! Aliotka!" Mas minha voz, eu sentia como o vento a apanhava direto da minha boca e no mesmo instante levava para longe de mim. Andei para onde estava o trenó. Não havia trenó. Fui para a direita. Também não. Tenho vergonha de lembrar a voz alta, esganiçada e até um pouco desesperada com que gritei mais uma vez: "Cocheiro!" Quando ele estava a 2 passos de mim. Seu vulto preto com um chicote e com um gorro imenso inclinado para o lado, de repente surgiu na minha frente. Levou-me para o trenó. Ainda bem que está quente", disse ele. "Se gelar mesmo vai ser uma desgraça. Meu Deus do céu." "Solte a rédea dos cavalos para que eles voltem", pedi, depois de me sentar no trenó. "Eles vão levar, não vão, cocheiro?" "Tem de levar." Ele deixou a rédea solta. Bateu umas 3 vezes com um chicote no arreio do cavalo do meio. E mais uma vez, seguimos, não sabíamos para onde, andamos meia hora. De súbito à nossa frente, ouviram-se de novo a sineta que eu já conhecia, e mais 2, mas agora vinham na direção contrária à nossa. Eram as mesmas 3 troicas, que já haviam deixado as remessas do correio e com os cavalos para a viagem de regresso presos atrás. Retornavam para a estação. A troika do correio, com cavalos robustos e sinetas de caçador, corria com ímpeto à frente. O cocheiro ia sentado na boleia e gritava para os cavalos com energia. Atrás, no meio de cada um dos trenós vazios, viam 2 cocheiros sentados e se ouvia sua conversa alta e animada. Um deles fumava cachimbo e a brasa, atiçada pelo vento, iluminava uma parte de seu rosto. Olhando para eles, senti vergonha de meu medo de seguir viagem, e meu cocheiro, na certa, experimentava o mesmo sentimento, porque dissemos os 2 a uma voz: "Vamos atrás deles." Antes que a última troika tivesse passado, meu cocheiro começou a dar meia volta, e de maneira desastrada, bateu com o varal nos cavalos que vinham amarrados atrás. 3 cavalos empinaram, soltaram-se das rédeas e dispararam para o outro lado. "Presta atenção, seu diabo vesgo! Olha para onde vira para não bater nos outros! Diabo!" Pôs-se a praguejar com a voz rouca e estridente de uma cocheira abaixo. Um velho, até onde pude deduzir, pela voz e pela estatura, que vinha sentado na troika de trás, desceu agilmente do trenó com um pulo e correu atrás dos cavalos enquanto continuava a xingar meu cocheiro de modo bruto e cruel. Mas os cavalos não se renderam. O cocheiro atrás deles e, num minuto, cavalos e cocheiro sumiram na branca bruma da nevasca. "Vassili!
Traga para cá o baio, desse jeito não dá para pegar, ouviu-se ainda sua voz. Um dos cocheiros, homem extraordinariamente alto, desceu do trenó. Em silêncio desamarrou seus 3 cavalos, montou num deles pela garupa e, triturando a neve num galope confuso, desapareceu na mesma direção. Depois das outras 2 troicas, seguimos a troika do correio, que, ressoando as sinetas, corria à frente a pleno galope, e não perdemos mais o caminho. Pegar os cavalos, pois sim, disse meu cocheiro, referindo-se ao homem que havia corrido para apanhar os cavalos. Se não foram na mesma direção, quer dizer que o cavalo desembestou e agora vai se enfiar num canto por aí e... não sabe mais. Desde o momento em que passou a seguir os outros trenós, meu cocheiro pareceu ficar mais animado e mais falante. E eu, é claro, como estava sem sono, pensei em me aproveitar disso. Comecei a lhe fazer perguntas, de onde ele vinha, como vivia, e logo fiquei sabendo que era meu conterrâneo, de Tula, da aldeia senhorial de Kirpichnoi, que de suas terras pouco restou e que depois da cólera o solo secou e ali quase não nasce mais nada. Que ele tinha 2 irmãos, um terceiro havia ido para o exército, que o cereal não ia dar nem para chegar ao Natal, e que eles viviam de salário, que o irmão caçula era quem mandava em casa, porque era casado, e que ele mesmo era viúvo, que todo ano vinham homens de sua aldeia para as guildas, dali a fim de trabalhar como cocheiros, que, apesar de não ser cocheiro, ele foi trabalhar no correio para ajudar um irmão que morava lá. Graças a Deus, e assim ganhava 120 rublos por ano, dos quais mandava 100 para a família e que viver seria bom, se os correios não fossem a família, se os correios não fossem esses animais que o povo aqui não praguejasse o tempo todo. Por que aquele cocheiro me xingou tanto? Meu Deus do céu, por acaso foi de propósito que bati nos cavalos dele? Eu fiz alguma maldade para alguém? E para quê? Galopou atrás dos cavalos? Iam acabar voltando sozinhos? Desse jeito agora vai acabar matando os cavalos de cansaço, e ele mesmo vai se perder, repetia o mujique temente a Deus. O que é aquilo preto lá? Perguntei, notando alguns objetos pretos à nossa frente. Uma caravana! Viajar assim que é bom! Prosseguiu quando alcançamos umas carroças enormes, cobertas por esteiras que avançavam uma atrás da outra. Olhe só! Não se vê ninguém. Está todo mundo dormindo. O cavalo é o bicho mais inteligente que tem. Ele sabe. Não se perde do caminho de jeito nenhum. Eu também já viajei em fila, acrescentou. Por isso eu sei. De fato, era estranho ver aquelas carroças enormes cobertas de neve, do topo das esteiras até as rodas, movendo-se exatamente como se fossem uma só. Apenas na primeira carroça, a esteira coberta de neve se levantou um pouquinho, só 2 dedos, e por um instante desapontou ali um urro, quando nossas sinetas retiniram ao lado da caravana. Um cavalo grande e malhado, de pescoço espichado e costas esticadas, batia as patas de modo ritmado na estrada totalmente coberta de neve. Balançava a cabeça peluda embaixo do arco do varal embranquecido, e quando passamos por ele, pôs de sobreaviso as orelhas cobertas de neve. Depois de andar mais meia hora em silêncio, o cocheiro virou-se para mim outra vez. E então, o que o senhor acha, patrão? Estamos indo bem? Não sei, respondi. Antes o vento batia de lá, de cá, mas agora estamos andando a favor. Não nos estamos indo para lá, nos desviamos também, concluiu absolutamente calmo. Era evidente que, apesar de ser muito covarde, como diz o provérbio, em companhia, até a morte é boa, o cocheiro ficara totalmente tranquilo desde o momento que passamos a ser muitos e ele deixou de ser o guia e de ter a responsabilidade. Inteiramente senhor de si, fazia observações sobre os erros dos cocheiros que iam na frente, como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Na verdade, percebi que, às vezes, a troika da frente ficava de perfil à esquerda, outras vezes à direita. Tive até a impressão de que andávamos em círculos, numa área muito pequena. De resto, podia ser um engano dos sentidos, como acontecia quando às vezes eu tinha a impressão de que a troika da frente subia uma ladeira ou ia por um declive, ou morro abaixo, embora a estepe fosse perfeitamente plana em toda parte. Depois de viajarmos mais algum tempo, avistei ao longe
Bem na linha do horizonte, assim me pareceu, uma faixa preta e comprida que se movia. Mas 1 minuto depois ficou claro que se tratava da mesma caravana que tínhamos ultrapassado. Da mesma forma que antes, a neve recobria as rodas rangentes, algumas das quais já nem giravam. Da mesma forma que antes, todos dormiam embaixo das esteiras, e tal como antes, o cavalo malhado da frente, bufando pelas narinas, farejava a estrada e punha as orelhas em alerta. Está vendo só? Rodamos e topamos de novo com a mesma caravana, disse meu cocheiro, em tom de insatisfação. Os cavalos do correio são bons, não se importam de ficar rodando feito bobos, mas os nossos vão empacar de vez se a gente ficar viajando a noite inteira. Vamos voltar, patrão. Foi um erro. Ué, por quê? Vamos acabar chegando a algum lugar. Mas chegar aonde? Vamos ter de pernoitar na estepe, com a nevasca. Meu Deus do céu! Embora eu me admirasse do fato de o cocheiro da frente, que obviamente já havia perdido o caminho e a orientação, não procurar a estrada e, em vez disso, continuar tocando os cavalos a trote acelerado e com gritos vibrantes, eu já não queria me afastar das troicas. Vamos atrás deles, disse eu. O cocheiro prosseguiu, mas já guiava sem a boa vontade de antes e não conversava mais comigo. A nevasca ficava cada vez mais forte, e do alto a neve caía seca e miúda. Parecia que começava a gear de leve, o nariz e as bochechas gelavam com mais força. A corrente de ar frio passava com mais frequência por baixo do casaco de pele, e era preciso se enrolar mais nos agasalhos. De vez em quando, os esquis topavam com algum trecho de gelo nu, do qual a neve tinha sido varrida. Como já tinha viajado 600 verstas sem parar para pernoitar, às vezes eu não conseguia evitar que os olhos fechassem, e eu não cochilava, por mais que o desfecho de nossa perambulação fosse do maior interesse para mim. Uma hora, quando eu abri os olhos, me impressionou no primeiro minuto como parecia clara a luz que iluminava a Campina Branca. O horizonte se alargou consideravelmente, o céu negro e baixo de repente desapareceu. De todos os lados viam-se linhas brancas oblíquas da neve que caía. Distinguia-se com mais clareza as formas das troicas da nossa frente. E quando olhei para cima, pareceu no primeiro minuto que as nuvens tinham se dissipado e só a neve que caía encobria o céu. Enquanto eu cochilava, a luz subia e lançava sua luz fria e clara através das nuvens esparsas da neve que caía. Só uma coisa eu via com clareza, era meu trenó, os cavalos e as 3 troicas que iam na nossa frente. A primeira, a do correio, na qual o cocheiro ia sentado sozinho na boleia, como antes, e tocava os cavalos num trote acelerado. A segunda, com as rédeas soltas, levava 2 homens que, de um armiac, fizeram um toldo, e não paravam de fumar cachimbo, o que se podia perceber pelas fagulhas que brilhavam. E a terceira, na qual não se via ninguém, possivelmente porque o cocheiro dormia no meio dela. O cocheiro da frente, no entanto, quando acordei, passou a deter os cavalos de vez em quando para procurar a estrada. Então, assim que parávamos, era possível ouvir o assobio do vento e ver a imensa e impressionante quantidade de neve que se movia no ar. À luz da lua, toldada pela nevasca, eu podia ver a figura baixa do cocheiro com um chicote na mão. Ele o usava para apalpar a neve à sua frente. Andava para um lado e para o outro no meio da neblina luminosa. Aproximava-se de novo do trenó, subia de lado na boleia e no meio do assovio monótono do vento, ouviam-se de novo as sinetas vivazes, ressonantes, estridentes e tilintantes. Quando o cocheiro da troika da frente descia a fim de procurar marcas da estrada ou montes de feno, do segundo trenó sempre se ouvia a voz animada e confiante de um dos cocheiros, que gritava para o cocheiro da frente: "Escute, ginástica! Viramos demais para a esquerda, vá para a direita na direção do vento." Ou então: "Para que ficar rondando feito um bobo? Vá junto com a neve, na direção que ela cai, e logo vai achar a saída." Ou então: "Vá para a direita! Vá para a direita, meu irmão. Olhe, tem uma coisa preta lá. Será um marco?" Não é nada."
Ou então: pra que essa confusão? Pra que essa confusão? Solte o malhado e deixa que ele vá em frente. Num instante vai achar a estrada. É o melhor a se fazer. O homem que dava tais conselhos não só não desatrelava o cavalo e não caminhava pela neve para procurar a estrada, como nem sequer punha o nariz para fora do seu armiaca. E quando Ináshka, no início, a um de seus conselhos, gritou que ele mesmo fosse para a truca da frente, já que sabia por onde devia ir. O conselheiro respondeu que, quando estivesse incumbido de conduzir um trenó do correio, iria na frente de fato e num instante encontraria o caminho. E nossos cavalos não andam na frente dos outros quando tem nevasca, disse. Não são cavalos desse tipo. Então não chateia, retrucou Ináshka e assobiou alegremente para o cavalo. O outro cocheiro que ia no trenó junto com o que dava conselhos, nada dizia para Ináshka e, no geral, não se metia no assunto, embora ainda não estivesse dormindo, o que deduzi pelo cachimbo que não apagava e também porque, quando parávamos, o rumor de sua voz ritmada e ininterrupta. Estava contando uma história. Só numa ocasião, quando o Ináshka parou pela 6ª ou 7ª vez, ele se irritou visivelmente por interromperem sua viagem agradável e pôs-se a gritar com ele. Mas por que parou de novo? Já sei, quer encontrar a estrada, todo mundo sabe. Isso é uma nevasca, desse jeito nenhum agrimensor consegue achar a estrada. É melhor ir em frente, quando os cavalos nos puxam. Não acho que a gente vai congelar nem nada. Toca em frente, anda! Pois sim, no ano passado parece que a gente postal gelou até morrer, retrucou meu cocheiro. O cocheiro da 3ª troika não acordava de jeito nenhum. Só uma vez durante uma parada, o conselheiro perguntou: Philip! Ei, Philip! E como não recebeu resposta, comentou: Será que já morreu? Ináshka, vá olhar você. Ináshka, que se incumbia de tudo, aproximou-se do trenó e começou a cutucar a dorminhoca. Olha só, mas tomei a garrafinha para ficar desse jeito. Ei, se morreu congelado, diga logo! Exclamou, sacudindo o homem. O dorminhoco rosnou alguma coisa e praguejou. Está vivo, irmãos! Anunciou Ináshka e foi para a frente outra vez. E seguimos viagem de novo. E tão depressa que o cavalinho baio atrelado num dos lados da minha troika, açoitado na cauda sem cessar, mais de uma vez chegou a dar saltos em seu galope desajeitado. Acho que já era perto da meia-noite, quando o velhinho e Vassili, que tinham ido atrás dos cavalos fugidos, apareceram. Encontraram os cavalos, prenderam e nos alcançaram. Mas como conseguiram fazer tudo isso no escuro da nevasca, cega e no meio da estepe nua, eu jamais vou entender. O velhinho sacudiu os cotovelos e os pés, corria a trote montado no cavalo no meio da troika. Os outros 2 cavalos vinham amarrados nos arreios. No meio da nevasca, não se podia soltá-los. Quando emparelhou comigo, ele mais uma vez se pôs a xingar meu cocheiro. Tá vendo, seu diabo vesgo? Francamente! Ei, tio Mitres! Gritou o contador de histórias do segundo trenó. Está vivo? Venha para cá, para o nosso trenó! Mas o velhinho não respondeu e continuou a praguejar. Quando lhe pareceu que já era o bastante, foi para o segundo trenó. Mas que diabo mesmo esse... Pegou todos? Perguntaram de lá. Quem dera! Sua figura miúda, ao trotar, inclinava o peito junto às costas do cavalo. Depois, sem parar, desceu de um salto na neve, correu atrás do trenó, pulou para dentro e ficou deitado, com as pernas estiradas por cima da borda. O alto Vassili, assim como antes, continuou em silêncio no trenó da frente, ao lado de Ináshka, e junto com ele pôs-se a procurar uma estrada. Viu como pragueja? Meu Deus do céu! Resmungou meu cocheiro. Depois disso, viajamos muito tempo pela vastidão branca, sem parar, na luz fria, clara e instável da nevasca. Quando abro os olhos, o mesmo gorro tosco e as mesmas costas cheias de neve se erguem à minha frente. O mesmo arco baixo dos arreios, sob o qual, entre as esticadas correias de couro das rédeas, o cavalo do meio da troika balança a cabeça a intervalos, sempre no mesmo ritmo, com a mesma crina preta que o vento empurra para o lado.
por cima das costas do cocheiro. Se vê o mesmo cavalinho baia no lado direito da troika, de rabo curto e amarrado, e a ponta do varal, a que está atrelado, se choca às vezes com a beirada de palha do trenó. Quando olho para baixo, a mesma neve movediça rasgada pelos esquis, levantada com tenacidade pelo vento e sempre carregada para o mesmo lado. À frente, numa distância sempre igual, corre a troika que nos guia. À direita e à esquerda, tudo branco e incerto. Em vão os olhos procuram algum novo objeto. Nem marcos da estrada, nem montes de feno, nem cercas, não se vê nada. Em toda parte, tudo é branco, branco e imóvel. Ora, o horizonte parece imensamente distante, ora se encurta e fica a 2 passos em todos os lados. Ora, um muro branco e alto de repente se ergue à direita e corre paralelo ao trenó. Ora, desaparece de súbito e ressurge à frente, para fugir para mais longe e de novo desaparecer. Quando olho para cima, num primeiro momento, parece claro. Parece que através da neblina se vêem estrelinhas, mas as estrelinhas fogem do olhar, cada vez mais altas, e só se vê a neve que, bem perto dos olhos, cai no rosto e na gola do casaco de pele. Em toda parte, o céu tem a mesma luz, o mesmo branco, sem cor, monótono, constante e fugidio. O vento parece mudar, ora sopra contrário e acumula neve sobre os olhos, ora remete pelo lado e de modo irritante bate a gola do casaco na cabeça e esfrega com escárnio no meu rosto. Ora zune por trás e penetra por qualquer fissura. Ouve-se o crepitar fraco e incessante dos cascos e dos esquis do trenó sobre a neve e o tilintar das sinetas que silencia quando passamos sobre uma camada de neve mais funda. Só de tempos em tempos, quando andamos contra o vento e passamos sobre um trecho de gelo nu, sem neve, chegam nitidamente aos ouvidos o assovio vigoroso de Ignat e um estridente intervalo de uma quinta. E esses sons de repente perturbam de forma agradável o caráter desolador da vastidão erma. Mas logo depois ressoam de novo de maneira monótona, com uma precisão insuportável, tocando os mesmos motivos que eu, sem querer, imagino. Um pé começou a congelar, e quando me virei para me cobrir melhor, a neve acumulada na gola e no gorro escorregou pelo pescoço e me fez estremecer. Mas no geral, eu ainda estava aquecido dentro do casaco de pele, e o cochilo tomou conta de mim. As lembranças e as imagens se sucederam com velocidade redobrada na minha imaginação. O conselheiro que não para de gritar do segundo trenó: como deve ser esse mujique? Na certa é ruivo, gorducho, de pernas curtas, penso. Do tipo de Fyodor Filippich, nosso velho copeiro. E na mesma hora vejo, em pensamento, a escadaria da nossa grande casa e 5 criados que, pisando pesadamente nos panos grossos, arrastam um piano do pavilhão anexo. Vejo Fyodor Filippich com as mangas enroladas de sobrecasaca preta, que traz um pedal na mão, corre na frente deles, abre os ferrolhos, puxa os panos dali, empurra daqui, se enfia por baixo das pernas dos homens, atrapalha todo mundo e com voz preocupada grita sem parar: vocês aí na frente, carreguem nas costas, assim, com a cauda para cima, levem para a porta, isso, ajude aqui, Fyodor Filippich, estou sozinho, chama timidamente o jardineiro, apertado contra o corrimão, todo vermelho com esforço, apoiando sozinho, com as últimas forças, o canto do piano de cauda. Mas Fyodor Filippich não sossega. E o que é isso? Eu raciocinava. Será que ele acha que é útil, indispensável para um interesse comum, ou apenas que está feliz porque Deus lhe deu uma eloquência suficiente, persuasiva e a esbanja com prazer? Deve ser isso. E por algum motivo vejo o lago, os criados cansados que a água nos joelhos puxa uma rede, e de novo Fyodor Filippich com um regador gritando para os lados corre pela margem e só de vez em quando chega perto da água, e quando segura na mão as carpas douradas entorna a água turva e recolhe água limpa. Mas surge um meio-dia do mês de julho. Eu caminho para algum lugar, por um jardim onde o capim acabou de ser aparado, debaixo dos raios do sol que caem ardentes. Ainda sou muito jovem,
Me falta alguma coisa. Quero alguma coisa. Caminho na direção do lago, meu lugar predileto, entre canteiros de roseiras silvestres e alamedas de bétulas, e me deixo por dormir. Lembro-me do sentimento com que deitado, olho através dos ramos espinhosos e vermelhos das roseiras silvestres, para a terra preta e ressecada por grãozinhos, e para o espelho translúcido de lago muito azul. É um sentimento de satisfação ingênua e de tristeza. Tudo à minha volta é tão belo, e essa beleza me afeta com tanta força que me parece que eu mesmo sou bonito, e apenas me aborrece o fato de ninguém me admirar. Faz calor, experimento adormecer para me consolar. Mas moscas atrevidas, nem aqui me dão sossego. Começam a se juntar à minha volta e tenazmente, com força, como carocinhos de fruta, ficam pulando da testa para as mãos. Uma abelha zumbi perto de mim no calor do sol. Borboletas de asas amarelas, como as que, atordoadas, voam de um pé de capim para outro. Olho para o alto, os olhos doem, o sol brilha demais através da folhagem iluminada, da bétula frondosa, que balança seus ramos de leve, no alto, acima de mim, e o calor parece mais forte. Cubro o rosto com um lenço, fica abafado e as moscas parecem fincar-se nas mãos, onde brota o suor. Pardais, em número cada vez maior, começam a surgir das roseiras silvestres. Um deles pulou na terra e, mastigando raminhos e trinando com alegria, voou do canteiro. Outro mesmo saltou da terra, ergueu a cauda, olhou para trás e, como um tiro, gorjeando, saiu voando atrás do primeiro. No lago, ouviam-se os golpes de pás de madeira batendo nas peças de roupa de cama molhada, e tais golpes ressoam e parecem se propagar para o fundo do lago. Ouviam-se os risos, as vozes e os mergulhos dos banhistas. Uma rajada de vento farfalhou o cume das bétulas, ainda longe de mim. Mas perto, percebo o vento. Começou a sacudir o capim. As folhas do canteiro de roseiras silvestres começaram a balançar. Seus ramos começaram a bater uns nos outros. Uma corrente de vento fresco me alcança. Levanta o canto do lenço e faz cócegas no rosto. Onde o lenço foi levantado, uma mosca vem voando e, assustada, passa perto da boca úmida. Um ramo seco espeta minhas costas. Não é possível mais ficar deitado. Tenho de ir me banhar. Mas, bem perto do canteiro, ouço passos precipitados e uma voz de mulher. Ah, meu Deus, será possível? E não tem nenhum homem por perto. O que está acontecendo? Pergunto. Saio correndo para o sol, para a serva que passa por mim se lamentando. Ela apenas olha para trás, abana as mãos e continua a correr. Então aparece uma velha de 105 anos, matriona, segurando com a mão o lenço que escorrega da cabeça, avançando aos pulinhos e arrastando um pé calçado em meia de lã que se apressa rumo ao lago. Duas mocinhas correm, segurando-se uma na outra, e um menino de 10 anos, com a sobrecasaca do pai, corre atrás, agarrando a saia de cânhamo de uma delas. O que aconteceu? Pergunto a elas. O Mujik se afogou. Onde? No lago. Quem? Um dos nossos? Não, alguém que estava de passagem. O cocheiro Ivan, rangendo as botas sobre o capim cortado, e o gordo administrador Lakov, ofegante, correm na direção do lago e eu corro atrás deles. Lembro que tive a sensação de uma voz que me dizia: mergulhe e vá buscar o Mujik, salve o homem, e todos vão admirar você. E era exatamente o que eu queria. Onde foi? Onde ele se afogou? Pergunto para a multidão de criados reunidos na margem. Lá, olhe, lá no fundo, na direção da outra margem. Quase na casinha onde trocam de roupa para tomar banho, responde uma lavadeira, estendendo a roupa de cama lavada numa vara horizontal. Olho para lá e vejo que ele afunda. Depois reaparece e mergulha de novo. Aparece mais uma vez e tenta gritar: estou me afogando, gente! E de novo foi para o fundo e só subiram umas bolhazinhas. Foi então que entendi que o Mujik estava se afogando. Comecei a berrar: gente! O Mujik se afogou! E a lavadeira, depois de colocar a vara sobre o ombro, inclinando-se para o lado, seguiu pela picada, afastando-se do lago. Veja só que pecado! Diz Yakov Ivanov, o administrador, com voz desesperada. Vamos ter problemas com o tribunal de Zemstov. Não vamos ter sossego.
Um mujique com uma foice na mão abriu caminho entre o bando de mulheres, crianças e velhos aglomerados na outra margem, e depois de pendurar a foice no galho de um salgueiro, lentamente se descalçou. Onde foi? Onde que ele se afogou? Não paro de perguntar, querendo me atirar na água e fazer algo extraordinário, mas me apontam a superfície lisa do lago, que de vez em quando o vento arrepia. Não entendo como é possível que, tendo ele se afogado, a água continue lisa e bonita como antes, indiferente, brilhando dourada sob o sol do meio-dia. E parece-me que não posso fazer nada, não posso despertar a admiração de ninguém. Ainda mais porque nado muito mal, mas o mujique já está tirando a camisa pela cabeça e logo vai entrar na água. Todos olham para ele com esperança, ansiosos. Mas quando está com a água nos ombros, o mujique lentamente volta e veste a camisa. Ele não sabe nadar. Continua a chegar gente. A multidão cresce mais e mais e mais. As mulheres ficam de mãos dadas, mas ninguém oferece ajuda. Os que acabaram de chegar dão conselhos, lamentam-se. E no rosto se exprime o temor e o desespero entre os que já estavam ali desde antes. Alguns sentam no capim, cansados de ficar em pé. Alguns começam a voltar. A velha matriona pergunta para a filha se ela fechou a tampa da estufa. O menino, com a sobrecasaca do pai, atira pedrinhas com capricho na água. Então, com um latido e olhando para trás, desconcertado, Trezorka, o cachorro de Fyodor Filippich, vem correndo da casa, morro abaixo. Mas então a figura do próprio Fyodor Filippich surge de trás dos canteiros de rosilhas silvestres e corre morro abaixo gritando algo. Mas por que estão parados? Grita, enquanto tira a sobrecasaca sem parar de correr. O homem se afogou e eles ficam parados! Deem uma corda! Com temor e esperança, todos olham para Fyodor Filippich, enquanto ele, apoiando-se com a mão no ombro de um servo prestativo, empurra o salto da bota. Foi lá! Onde está aquela gente? Logo à direita do salgueiro. Fyodor Filippich. Foi lá! Diz alguém. Sim, já entendi! Responde, e de sobrancelhas franzidas, talvez em resposta aos sinais da vergonha que surgem na multidão de mulheres, tira a camisa. A cruz entrega para um menino jardineiro que está parado em sua frente numa atitude servil, avança com energia sobre o capim cortado e se aproxima do lago. Trezorka, em dúvida sobre o motivo da rapidez dos movimentos de seu dono, se detém junto à multidão. Estalando os beiços, mordisca folhas de capim perto da margem. Olha com ar interrogativo para ele e, de repente, depois de soltar um ganido leve, se atira na água junto com o dono. No primeiro momento não se vê nada, senão espuma e respingos que voam até nós. Mas então Fyodor Filippich, movendo os braços de modo elegante, levantando e abaixando ritmadamente as costas brancas, nada com braçadas ligeiras até a outra margem. Já Trezorka, depois de afundar, volta afobado, se sacode perto da multidão e se enxuga deitado de costas na margem. Ao mesmo tempo que Fyodor Filippich nada rumo à outra margem, dois cocheiros correm na direção do salgueiro com uma rede presa numa vara. Por algum motivo, Fyodor Filippich levanta a mão para o alto, afunda uma vez, mais uma terceira vez, e sempre que sobe à tona, um jato de água pela boca. Balança o cabelo de um jeito bonito e não responde às perguntas que chovem sobre ele de todos os lados. Por fim, sai pela margem e, até onde se pode distinguir, dá instruções sobre como abrir a rede. Puxam a rede, mas na malha não há nada, senão lodo e uns peixinhos, que se debatem no lodo. Quando jogam a rede mais uma vez, dou a volta e sigo a pé para aquela margem. Só se ouvem a voz de Fyodor Filippich dando ordens. A corda molhada, presa no lado direito, cada vez mais encoberta pelo capim, vai saindo da água pouco a pouco. Agora, puxem, amigos. Vamos lá! Grita a voz de Fyodor Filippich. Os flutuadores aparecem, encharcados de água. Tem alguma coisa! Está pesado, irmãos! Exclama uma voz. Então as duas abas da rede, onde 3 ou 4 carpas se debatem, desdobram-se sobre a margem, molhando e comprimindo o capim. E através de uma camada fina e superficial de água fervilhante, surge algo branco na rede estendida. No meio do silêncio da morte, um suspiro de horror, baixo, mas audível de uma forma impressionante, percorre a multidão. Puxem, amigos, puxem para o seco!
Ouve-se a voz decidida de Fyodor Filippich e puxa um afogado na direção do salgueiro, arrastando a rede por cima dos pés de bardanas ceifados. Então vejo minha boa e velha tia, de vestido branco. Vejo sua sobrinha lilás, com franjas, que de algum modo, por sua simplicidade, se mostra incompatível com aquele horroroso quadro de morte. Vejo seu rosto pronto para chorar, a qualquer instante. Lembro-me da decepção expressa naquele rosto, porque no caso de nada serviria usar arnica. Então me lembro do sentimento doloroso, triste que experimentei quando ela, com um ingênuo egoísmo do amor, me disse: "Vamos, meu amigo. Como isso é horrível. E você que sempre nada e toma banho sozinho." Lembro como o sol ardia, radiante e candente, na terra seca que esfarelava sob os pés, como o sol rebrilhava no espelho do lago, com as carpas fortes se debatiam na beira do lago, e os cardumes de peixes rodopiavam rente à superfície lisa da água, como um gavião serpenteava no alto do céu, pairando acima de uns patinhos que borbulhavam e, fazendo a água espirrar, subiam à tona na margem, através dos juncos como nuvens brancas, encrespadas e chuvosas, se avolumavam no horizonte, como o lodo arrastado para a margem pela rede aos poucos se dissolvia e passava pela barragem, e ouvi de novo o som dos galopes da pá de madeira na roupa lavada se propagando pelo lago. Mas aquela pá de madeira soou como se duas pás vibrassem juntas no intervalo de terça, e aquele som me aflige, me atormenta, ainda mais porque sei que aquela pá de madeira é uma sineta e Fyodor Filippich não vai silenciá-la. E aquela pá de madeira, como um instrumento de suplício, comprime meu pé, que está gelado, adormeço. Acordo com a impressão de que estamos galopando muito depressa e duas vozes falam bem perto de mim. "Escute, Ignat, escute! Ei, Ignat!" diz a voz do meu cocheiro. "Leve meu passageiro. Você vai sozinho e tem de ir mesmo. Mas pra mim, que adianta ficar viajando à toa? Vamos, leve!" A voz de Ignat responde bem do meu lado. "Mas o que eu vou ganhar de bom ficando responsável por um passageiro? Meio litro. Meia garrafa já vai dar." "Meia garrafa? Pois sim," grita a outra voz. "Matar os cavalos de cansaço por meia garrafa." Abro os olhos. A mesma neve insuportável e palpitante surge diante dos meus olhos. Os mesmos cocheiros e cavalos. Mas ao meu lado vejo um trenó. Meu cocheiro alcançou o trenó de Ignat e andamos emparelhados durante muito tempo. Apesar de vozes dos outros trenós aconselharem e não aceitar menos do que meio litro, de repente Ignat detém sua troika. "Passo para o meu trenó. Vamos lá, você está com sorte. Me dê a garrafa amanhã, quando a gente voltar. Tem muita bagagem aí?" Meu cocheiro, com um entusiasmo incomum para ele, pula sobre a neve, me saúda e pede para que eu passe para o trenó de Ignat. Estou plenamente de acordo. Mas é claro que o mujik, temente a Deus, está tão satisfeito que deseja extravasar com alguém sua gratidão e sua alegria. Me cumprimenta, me agradece, bem como o Alyosha e Ignashka. "Pronto, agora sim. Graças a Deus. Puxa vida, viajamos metade da noite sem saber para onde, mas ele vai levar o senhor ao seu destino, patrão. E meus cavalos já estão para lá de cansados." E arrumo as bagagens com movimentos entusiasmados. Enquanto arrumava as bagagens, fui caminhando no vento, que parecia me levantar do chão, e me aproximei do segundo trenó, especialmente daquele lado em que dois cocheiros estavam protegidos do vento por um armiak estendido acima de suas cabeças. Um quarto do trenó estava coberto pela neve, atrás do armiak. Estava confortável e calmo. O velhote continuava deitado do mesmo jeito, com as pernas balançando na beirada, e o contador de histórias continuava seu relato. "Ao mesmo tempo que o general chega, quer dizer, a mando do rei, quer dizer, chega ao calabouço para encontrar Maria. Ao mesmo tempo, Maria diz para ele: 'General, não preciso de você e não posso amar você. Quer dizer, você não é meu bem-amado.
Meu bem-amado é aquele príncipe. Aí, ao mesmo tempo, quis continuar, mas, ao meu ver, calou-se um minuto e pôs-se a soprar e avivar as brasas de seu cachimbo. Então, patrão, veio escutar uma historinha com a gente? Disse o outro. Aquele que eu chamava de conselheiro. Sim. É divertido ficar aqui com vocês, respondi. Pois é, espanta o tédio. Pelo menos a gente não fica pensando. Mas então vocês não sabem onde é que estamos agora? Quem é que pode saber onde estamos? Vai ver, já entramos pelas terras dos calmucos, respondeu o conselheiro. E o que vamos fazer? Perguntei. O que vamos fazer? Vamos andando, de um jeito ou de outro, a gente acaba chegando lá, disse ele, num tom de voz meio descontente. Sim, mas e se não chegarmos e os cavalos se cansarem de andar na neve, o que vai acontecer? Ué, o que vai acontecer? Nada. Sim, mas podemos morrer congelados. Podemos sim, é claro. Porque a gente não encontra monte de feno em lugar nenhum. Quer dizer, estamos viajando no meio das terras dos calmucos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a neve com cuidado. E você não tem medo de morrer congelado, patrão? Perguntou o velhote com voz trêmula. Apesar de parecer que estava zombando de mim, era evidente que ele estava congelado até os ossos. Pois é, está ficando muito frio, respondi. Ei, patrão, é melhor fazer que nem eu. De vez em quando eu dou uma corridinha e assim a gente esquenta. O melhor é correr atrás do trenó, disse o conselheiro. Vamos lá, tudo pronto. A nevasca estava tão forte que só me inclinando muito para a frente e segurando com as duas mãos as abas do capote, consegui a duras penas vencer os poucos passos que me separavam do trenó. Andava sobre a neve, instável, que o vento retirava debaixo de meus pés. O meu cocheiro anterior já estava de joelhos no meio do trenó vazio, mas ao me ver, tirou seu gorro grande, com o que na mesma hora o vento levantou seu cabelo com fúria e me pediu vodka. Sem dúvida, ele não esperava que lhe desse algo, porque minha recusa não o desanimou nem um pouco. Agradeceu-me assim mesmo, tirou o gorro e me disse: Que Deus o ajude, patrão. E sacudindo as rédeas com a força, estalando os lábios, afastou-se de nós. Em seguida, Ignástica moveu as costas de cima a baixo e gritou para os cavalos. De novo, os sons da batida dos cascos, da gritaria e das sinetas encobriram o barulho do vento uivante, que se fazia ouvir nitidamente quando estavam parados. Durante 15 minutos após a mudança de trenó, não dormi e me distraí com a observação da figura do novo cocheiro e dos cavalos. Ignástica se sentava de maneira destemida, saltitava sem cessar, brandia um chicote na direção dos cavalos, dava gritos, batia um pé contra um outro e, curvando-se para a frente, corria à posição do arreio na anca do cavalo do meio, que a toda hora escorregava para o cavalo direito. Era um homem de pequena estatura, mas bem constituído ao que parecia. Por cima do casaco curto de pele, vestia um arniac, sem cinto, cuja gola estava quase virada para trás, e o pescoço estava inteiramente coberto. As botas não eram de feltro, mas de couro, e o gorro, que ele a todo momento tirava e ajeitava, era pequeno. As orelhas estavam cobertas apenas pelos cabelos. Em todos os seus movimentos se percebia não só a energia, como também, mais que isso, assim me pareceu, o desejo de despertar ainda mais a energia dentro de si. No entanto, quanto mais longe andávamos, com frequência cada vez maior ele dava pulinhos na boleia e estalava um pé contra o outro a fim de se acomodar melhor. E se punha a conversar comigo e com Alioshka. Pareceu-me que ele tinha medo de perder a coragem, e havia bons motivos para isso. Embora os cavalos fossem bons, o caminho ficava mais árduo a cada passo, e se percebia como os cavalos corriam de má vontade. Já era preciso aplicar chicotadas, e o cavalo do meio do Troika, um animal bom, peludo e grande, tropeçou 2 ou 3 vezes, e no entanto, apesar de se assustar na hora, logo tocava adiante e erguia a cabeça peluda, quase na altura da sineta. O cavalo da direita, que eu observava sem querer,
Assim como observava o comprido arreio de couro enfeitado com uma borla que escorregava e sacudia para o lado, tentava visivelmente se desvencilhar dos arreios. Exigia o chicote, mas por ser de costume, um cavalo bom e até fogoso parecia contrariada com a própria fraqueza. Baixava e erguia a cabeça irritado, pedindo o rigor das rédeas. De fato, era terrível ver que a nevasca e a friagem ficavam cada vez mais fortes. Os cavalos se enfraqueciam, o caminho piorava e nós, decididamente, não sabíamos onde estávamos e para onde devíamos ir. Não só a fim de chegar à estação, mas a qualquer abrigo que fosse. E era estranho e irônico ouvir as sinetas soarem tão espontâneas e alegres, e Ignática dar gritos tão animados e bonitos como se estivéssemos passeando de trenó por uma rua de aldeia no meio ensolarado de um enregelante feriado de Dia dos Reis. E, acima de tudo, era estranho pensar que seguíamos sem parar e com ímpeto para não se sabia aonde, mas certamente para longe do lugar onde estávamos. Ignática começou a cantarolar uma canção num falsete de fato medonho, mas tão alto e com tais pausas, no momento em que dávamos assovios, que quando os ouvíamos seria até estranho ter medo. Ei, ei, segura essa garganta, Ignato. Ouviu-se a voz do conselheiro. Pare aí, pare. O quê? Pare aí. Ignato parou os cavalos. De novo tudo ficou em silêncio, e o vento começou a uivar e chiar, e a neve, rodopiando, começou a cair espessa sobre o trenó. O conselheiro aproximou-se de nós. Então, pois é, para onde vamos? Quem sabe? Seus pés estão congelados para ficar batendo assim com eles no chão? Está tudo dormente. É melhor descer, tem alguma coisa lá. Vai ver um acampamento de nômades calmucos. Podia esquentar os pés. Certo, certo. Segure os cavalos, tome. Ignato correu na direção indicada. É preciso olhar tudo. Assim dá para achar. De que adianta andar sem rumo desse jeito? Disse o conselheiro para mim. Viu só como ele bateu nos cavalos? O tempo todo que Ignato caminhava, e isso se prolongou tanto que até temi que ele tivesse se perdido, o conselheiro me dizia, em tom confiante e sereno, o que era preciso fazer durante uma nevasca, que o melhor de tudo era desatrelar um cavalo e soltá-lo para que ele, assim como Deus é santo, os levasse para um caminho certo. Ou então, às vezes se era possível guiar pelas estrelas, e disse que se ele mesmo tivesse conduzido o trenó da frente, já estaríamos na estação havia muito tempo. Então, o que tem lá? Perguntou para Ignato, que voltava andando com dificuldade, com a neve quase nos joelhos. Viu uma coisa assim? Sim, um acampamento, respondeu Ignato, ofegante. Só não sei de quem é, irmão. Parece que a gente se desviou para o lado de Progov. Agora a gente vai ter de ir para a esquerda. Que nada! É um acampamento da nossa gente mesmo, que fica atrás da aldeia dos cossacos, retrucou o conselheiro. Estou dizendo que não é. Pois eu vi, eu sei, não tem dúvida. Se não for é Tamicheskvo. É preciso seguir sempre para a direita. Vamos dar direto na Ponte Grande. São 8 verstas. Estou dizendo que não é isso, foi o que vi, retrucou Ignato com irritação. Ah, irmão, e você ainda se diz cocheiro? Sou cocheiro mesmo. Vá olhar então. Para que andar? Eu sei. Era evidente que Ignato estava irritado. Sem responder, pulou na boleia e tocou os cavalos adiante. Olhe, meus pés estão dormentes, não dá para esquentar, disse para Alyosha, enquanto batia cada vez mais com os pés um no outro e recolhia e jogava longe a neve que caía no cano das botas. Eu sentia uma vontade terrível de dormir. Será que estou morrendo congelado? Pensei no meio do sono. O congelamento sempre começa com o sono. É o que dizem. É melhor se afogar do que morrer congelada. Assim vão me puxar numa rede. De resto, tanto faz afogar ou congelar.
contanto que aquele pedaço de pau não me empurre pelas costas e eu perca a consciência. Desfaleço por um segundo. Então será que está tudo acabado? Pergunto de repente, em pensamento, abrindo os olhos por um instante e vislumbrando uma vastidão branca. Será que tudo está acabado? Se não encontrarmos um monte de feno e os cavalos se cansarem, o que parece que vai ocorrer daqui a pouco, vamos todos morrer congelados. Embora eu tivesse um pouco de medo, confesso que o desejo de que acontecesse conosco algo fora do comum e um pouco trágico era mais forte do que o pequeno temor que havia dentro de mim. Parecia-me que não seria ruim se, já de manhã, os cavalos sozinhos nos levassem, já meio congelados e alguns de nós até completamente congelados, para alguma aldeia distante e desconhecida. E sonhos desse teor se desenrolavam na minha frente, com uma nitidez e uma velocidade fora do comum. Os cavalos param, a neve se avoluma cada vez mais, e dos cavalos só se vêem as orelhas e o arco dos arreios. Mas de repente, Ignástica surge com sua troika e passa por nós. Imploramos aos gritos que ele nos leve também, mas o vento carrega a voz não soa. Ignástica dá risadas, grita para os cavalos, assovia e se esconde de nós uma profunda ravina coberta pela neve. O velhote salta por cima de um cavalo, movimenta os cotovelos e quer galopar, mas não consegue nem sair do lugar. Meu cocheiro anterior, com um gorro grande, se atira sobre o velhote e o derruba no chão e o pisoteia sobre a neve. "Você é um bruxo!" grita. "É um safado! Vamos ficar perdidos juntos!" Mas o velhote com a cabeça abre um buraco na neve. Ele é menos um velhote do que uma lebre e pula para longe de nós. Todos os cachorros pulam atrás dele. O conselheiro, que é Fyodor Filipich, diz a todos que se sentem numa roda, que não importa se a neve nos cobrir, vamos ficar aquecidos. De fato, ficamos aquecidos e confortáveis. Só que sinto vontade de beber. Pego a arca em que estão as bebidas, sirvo rum e açúcar para todos. E eu mesmo bebo com grande prazer. O conselheiro conta uma história qualquer sobre o arco-íris, e acima dele já há um teto de neve e um arco-íris. "Agora cada um de nós vai fazer um quartinho de neve e vamos dormir", digo. A neve está macia e morna, como um pelo. Faço um quartinho para mim e quero entrar nele. Mas Fyodor Filipich, que viu meu dinheiro na arca de bebidas, diz: "Espere, me dê o dinheiro. Vamos todos morrer mesmo?" E me puxa pelo pé. Entrego o dinheiro e só peço que me soltem. Mas eles não acreditam que aquele é todo o dinheiro que tenho e querem me matar. Agarro a mão do velhote e, com um prazer indescritível, começo a beijá-la. A mão do velhote é tenra e doce. De início ele tenta puxar a mão, mas depois se rende e até me afaga com a outra mão. No entanto, Fyodor Filipich se aproxima e me ameaça. Corro para o meu quarto, mas não é um quarto, sim um corredor comprido e branco. E alguém me agarra pelo pé. Escapo nas mãos de quem me segura. Ficam minhas roupas e uma parte da pele. Mas só sinto frio e vergonha. Fico ainda mais envergonhado porque minha tia, com sua sobrinha e sua farmácia de homeopatia, de braço dado com o afogado, vem em minha direção. Eu me jogo num trenó. Os pés se arrastam na neve, mas o velhote me persegue, abanando os cotovelos. O velhote já está perto, porém escuto 2 sinos ressoando à minha frente e entendo que estou a salvo quando corro na direção deles. Os sinos ressoam com nitidez cada vez maior, mas o velhote me alcança e cai com a barriga em cima da minha cara, de tal modo que mal consigo ouvir os sinos. De novo, agarro sua mão e começo a beijá-la, mas o velhote não é o velhote, e sim o afogado, e grita: "Ignashka, espere! Aquilo lá são as medas de feno de Akhmetkin, eu acho. Vai dar uma olhada. Isso é terrível demais. Não, é melhor acordar." Abro os olhos, o vento empurrou para trás a aba do capote de Alioshka, que abria meu rosto, meus joelhos então descobertos. Avançamos sobre uma fina camada de gelo nu, sobre a neve, e o som do intervalo de terça das sinetas soa no ar com clareza, junto com sua quinta vibrante. Olho e procuro as medas de feno, mas em lugar disso, já com os olhos abertos, vejo uma casa com varanda e um muro de uma fortaleza com ameias.
Tenho pouco interesse em observar melhor a casa e a fortaleza. Quero, acima de tudo, ver de novo o corredor branco pelo qual eu corria. Ouvir o som do sino da igreja e beijar a mão do velho. Fecho os olhos, mais uma vez, e adormeço. Dormi profundamente, mas a terça da sineta se fazia ouvir o tempo todo. E no sono me aparece ora na forma de um cachorro que late e se atira sobre mim, ora na forma de um órgão, do qual eu sou um dos tubos, ora na forma de versos franceses que eu estou compondo, ora me parecia que aquela terça era uma espécie de instrumento de tortura que não parava de apertar meu calcanhar direito. Isso foi tão forte que acordei e abri os olhos, esfregando o pé. Tinha começado a congelar. A noite continuava fresca, branca e turva como antes. O mesmo movimento sacudia a mim e o trenó. O mesmo Ignashka estava sentado de lado e batia os pés um no outro. O mesmo cavalo do lado da troika, com o pescoço esticado e erguendo as patas muito pouco, andava a galope sobre a neve funda. A mesma borla lançava no arreio e açoita a barriga do cavalo. A cabeça do cavalo do meio da troika, com a crina esvoaçante, balançava ritmadamente, esticando e relaxando as rédeas presas ao arco dos arreios. Porém, tudo isso estava velado, encoberto pela neve, ainda mais do que antes. A neve rodopiava pela frente, pelos lados, engolia os esquis do trenó e as patas dos cavalos até os joelhos, e mais acima se acumulava nas golas e nos gorros. O vento batia ora da direita, ora da esquerda, levantava as golas, a aba do aramiaque de Ignashka, a crina do cavalo do meio da troika, e uivava por cima do arco dos arreios e por trás dos varais em que estavam atrelados os cavalos. O frio tornou-se horroroso e mal eu baixava a gola, a neve seca e enregelante que rodopiava se acumulava nas pestanas, no nariz, na boca e entrava de um salto por trás do pescoço. Quando se olhava ao redor, tudo estava branco, iluminado e fresco. Não havia nada em lugar nenhum, a não ser a luz turva e a neve. Senti medo de verdade. A Alyosha dormia aos meus pés, bem no fundo do trenó. Suas costas estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Ignashka não desanimava, sacudia as rédeas sem parar, dava gritos e batia os pés no chão. A sineta soava maravilhosa como antes. Os cavalos bufavam, mas corriam, tropeçando cada vez mais e um pouco mais devagar. Ignashka deu um pulo outra vez, abanou a luva e começou a cantar uma canção com sua voz tensa e fina. Antes de terminar a canção, deteve a troika. Jogou as rédeas na borda da frente do trenó e desceu. O vento uivava com violência, como se caísse a pele. Olhei para trás, a terceira troika já não estava conosco. Tinha ficado para trás em algum ponto. Perto do segundo trenó, dentro de uma nuvem de neve, via-se que o velhote pulava, ora num pé, ora no outro. Ignashka afastou-se 3 passos do trenó, sentou na neve, desamarrou as botas e começou a descalçá-las. O que está fazendo? Perguntei. Tenho de tirar as botas, senão meus pés vão congelar de uma vez, respondeu e continuou sua tarefa. Eu estava com frio demais para esticar o pescoço de dentro da gola e espiar o que ele estava fazendo. Fiquei sentado, reto, olhando para o cavalo do lado da troika, que com as patas afastadas de um jeito doloroso e cansado, balançava o rabo amarrado e coberto de neve. O tranco que Ignat causou no trenó ao pular na boleia me acordou. Onde estamos agora? Perguntei. Vamos chegar lá perto, pelo menos ao raiar do dia? Fique tranquilo, vamos chegar, respondeu. Agora o que interessa é que os pés ficaram aquecidos, já que troquei de botas. E tocou os cavalos para a frente. As sinetas soaram, o trenó recomeçou a balançar e o vento voltou a assoviar por baixo dos varais. E nós, mais uma vez, saímos a navegar pelo infinito mar de neve. Adormeci profundamente,
Quando acordei e abri os olhos, depois que a Alioshka empurrou minha cabeça, já era de manhã. Parecia mais frio do que na noite anterior. Do alto não vinha neve, mas o vento forte e seco continuava a espalhar o pó de neve pelo campo e sobretudo embaixo dos cascos do cavalo e dos esquis do trenó. O céu estava pesado à direita, no leste, com uma cor azul escura, porém claras faixas diagonais alaranjadas surgiam no céu de maneira cada vez mais luminosa. No alto, acima de nós, por trás de nuvens que corriam brancas, levemente coloridas, via-se um azul pálido. À esquerda haviam nuvens claras, leves e em movimento. Em toda a parte, ao redor, até onde os olhos podiam alcançar, jazia sobre o campo a neve profunda, branca, disposta em camadas espessas. Aqui e ali se viam montinhos cinzentos, em torno dos quais ressoava teimosamente um pó de neve seco e fino. Não se via nenhuma pegada ou marca sobre a neve, nem de homem, nem de bicho, nem de trenó. O contorno e a cor das costas do cocheiro e dos cavalos eram visíveis, de modo claro e distinto, contra o fundo branco. A fita azul escura do gorro de ginástica, o colarinho, o cabelo e até as botas estavam brancos. O trenó estava totalmente coberto. O cavalo cinza escuro do meio da truica tinha a crina e todo o lado direito da cabeça cobertos pela neve. Os joelhos do meu lado tinham as pernas afundadas na neve, até os joelhos, bem como o lado direito da garupa suada, cujo pelo tinha encrespado. A borla espessa no arreio continuava a balançar como antes, no mesmo ritmo, como se quisesse imaginar uma melodia, e o próprio cavalo corria como antes, só que pela barriga afundada, que baixava e levantava muitas vezes, e pelas orelhas caídas percebia-se como estava exausto. Só um novo objeto chamou a atenção: um marco das verstas da estrada, do qual a neve caía na terra, e junto ao qual, do lado direito, o vento havia acumulado um monte de neve e continuava a desprender e a tirar a neve ressecada de um lado para o outro. Fiquei horrivelmente surpreso ao ver que tínhamos andado, e a noite inteira, puxados pelos mesmos cavalos, durante 12 horas, sem saber para onde e sem parar. E mesmo assim, de algum modo, havíamos encontrado o caminho. Nossas sinetas pareciam tocar mais alegres ainda, e Ignat se agasalhava e dava gritos. Atrás os cavalos bufavam e ressoavam as sinetas da truica do velhote e do conselheiro, mas aqueles que antes dormia tinham seguramente ficado para trás de nós, em algum lugar da estepe. Depois de percorrer meia versta, encontramos marcas frescas e ainda não cobertas de neve, de um trenó e de uma truica, e sobre elas esparsas manchas rosadas de sangue de um cavalo que, com certeza, se ferira ao bater uma pata na outra. "É o Philip! Veja só, chegou antes de nós!" disse Gnashka. Então surge um casebre com uma tabuleta, sozinho na beira da estrada e no meio da neve, que por muito tempo não o cobriu até as janelas e o telhado. Ao lado da taberna está uma troika de cavalos cinzentos, com os pelos encrespados pelo suor, patas afastadas e cabeça baixa. A área junto à porta foi limpa e uma pá está ali encostada, mas o vento que zune continua a varrer e rolar para baixo a neve do telhado. Ao som de nossas sinetas, um cocheiro grande, corado e ruivo, aparece na porta com um copo de vinho nas mãos e grita alguma coisa. Ignashka se volta para mim e pede permissão para parar. Ali, vejo pela primeira vez sua fisionomia. Seu rosto não era seco, de nariz reto e pele escura, como eu esperava, a julgar por seus cabelos e por seu físico. Era um rosto redondo, alegre, de nariz arrebitado, boca grande e olhos redondos, brilhantes e azul claros. As bochechas e o pescoço eram vermelhas, como se tivessem sido lustrados com um pano. As sobrancelhas, as pestanas compridas e a penugem que cobriam por igual a parte inferior do rosto estavam recobertas pela neve e completamente brancas. Até a estação faltava só meia varsta, então paramos ali. "Mas não vamos demorar", avisei. "Só um minuto", respondeu Ignashka, pulando da boleia e aproximando-se de Philip. "Pneu um pouco, irmão", disse ele, tirando a luva da mão direita e jogando na neve, junto com o chicote.
Depois inclinou a cabeça para trás e sorveu de um só gole o copinho de vodka que o outro lhe dera. O vendedor de bebidas, na certa, um cossaco aposentado, saiu pela porta com uma garrafinha na mão. Quem vai querer? O alto Vassili, mujique loiro e magro, de barbicha de bode, e o conselheiro, gordo, muito louro, de barba branca e espessa, que envolvia o rosto vermelho, se aproximaram e também beberam um copinho de um só gole. O velhote também quis se juntar ao grupo de bebedores, mas não lhe serviram bebida, e ele se afastou para junto de seus cavalos amarrados atrás do trenó, e pôs-se a afagar um deles, nas costas e na garupa. O velhote era exatamente como eu havia imaginado. Pequeno, magrinho, com o rosto enrugado e azulado, barbicha rala, nariz pontudo e dentes amarelos e roídos. Seu gorro era bastante novo, de correio, mas o curto casaco de pele, surrado, manchado de piche e rasgado no ombro, nas abas, não chegava a cobrir os joelhos, e quando a roupa que usava por baixo, feita de cânhamo, a calça estava enfiada por dentro dos canos das enormes botas de feltro. Andava todo encurvado, encolhido e com os joelhos e o rosto trêmulos, vagava em redor do trenó, obviamente para tentar se aquecer. Puxa, Mitrit, tome aí uma garrafinha, é bom para esquentar, disse-lhe o conselheiro. Mitrit tremia, ajeitou os arreios de seu cavalo, arrumou o arco do arreio e aproximou-se de mim. Então, patrão, disse ele, tirando o gorro dos seus cabelos grisalhos e curvando-se bastante num cumprimento. Andamos sem rumo com o senhor a noite inteira, procuramos um caminho. O senhor podia me agraciar com uma meia garrafa? É sim, paizinho. Vossa Excelência, não tem nada para me aquecer, acrescentou com um sorrisinho servil. Dei-lhe uma moeda de 25 copeques. O vendedor de bebidas trouxe a garrafinha e serviu o velhote. Ele tirou a luva, soltou o chicote e levou a mão miúda, morena, retorcida e um pouco azulada na direção do copo. Mas seu polegar, como se fosse alheio, não lhe obedecia. Ele não conseguia segurar o copo, derramou a bebida e deixou o copo cair na neve. Todos os cocheiros gargalharam. Olha só, o Mitrit ficou congelado, nem consegue segurar a vodka. Mas Mitrit se aborreceu muito por ter derramado a vodka. No entanto, serviram mais um copo e lhe deram de beber na boca. Na mesma hora ele se alegrou. Foi para dentro da taberna, acendeu um cachimbo, pôs-se a sorrir com os dentes amarelados e roídos, e em cada palavra que dizia, misturava xingamentos. Depois de beberem a última garrafinha, os cocheiros se dispersaram em direção às suas troicas e partimos. A neve se contornava cada vez mais branca e mais clara, de tal modo que olhar para ela fazia doer a vista. As faixas alaranjadas e vermelhas ficavam cada vez mais altas, dissipavam-se cada vez mais claras no céu, até o círculo vermelho do sol se fez visível no horizonte, através de nuvens acinzentadas. O azul tornou-se mais brilhante e mais escuro. As marcas na neve perto da aldeia dos cossacos estavam bem claras, nítidas amareladas. Aqui e ali haviam buracos no ar gélido, e rarefeito faziam sentir-se uma leveza e um frescor agradável. Minha troika corria muito veloz. A cabeça do cavalo do meio e seu pescoço, com uma crina que esvoaçava até o arco dos arreios, balançava ligeiro, quase sem sair do lugar, embaixo das sinetas de caçador, cujo badalo já não batia mais, apenas raspava suas paredes. Os bons cavalos laterais da troika puxavam em harmonia os tirantes congelados e tortos, saltavam com energia, a borla batia embaixo do arreio e da barriga. Às vezes um cavalo lateral se desviava da estrada batida e esbarrava num monte de neve, a qual espirrava em seus olhos enquanto ele tentava afoitamente se desvencilhar. Ignashka dava alegres gritos de tenor. A geada seca uivava por baixo dos varais, atrás de duas sinetas. Ressoavam festivas e tilintantes, e se ouviam os gritos embriagados dos cocheiros. Virei-me para trás. Os cavalos laterais cinzentos e de pelo encrespado, com o pescoço esticado, respirando ritmadamente e com o bridão torto, davam saltos sobre a neve. Philip, brandindo o chicote, ajeitou o gorro. O velhote, com as pernas penduradas como antes, estava deitado no meio do trenó. 2 minutos depois, o trenó rangeu sobre as tábuas rachadas e da entrada da estação, Ignashka virou para mim
seu rosto alegre, coberto pela neve, bafejado pela friagem. Está entregue, patrão! Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um conto. Esse foi o conto mais longo do podcast até hoje, mas como ele é um conto muito bem escrito, eu procurei ter todo o capricho de editar e sonorizar ele para que você tenha a melhor experiência possível, qual eu espero que vocês tenham ouvido de fone de ouvido, e é um prazer trazer esse conto aqui para o Baú de Contos. Espero que você tenha gostado. É interessante pensar que essa lentidão que o conto traz acaba aqui sendo uma forma de personagem, é uma forma de contar a história. Essa nevasca é tratada como sendo uma forma de trazer questões existenciais de cada um, misturando partes de lembranças, misturando até formas de delírio que os personagens começaram a ter e mostrando como que um simples trajeto que poderia ser feito rapidamente foi tão ardiloso por causa dessa nevasca. E o Tolstói trouxe essa narrativa de forma brilhante, de forma muito bem escrita. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já digo de antemão que vocês podem sempre entrar em contato comigo pelo e-mail baudecontos.podcast@gmail.com e também se inscrever no canal do YouTube chamado Baú de Contos, curtir a página do Instagram do Baú de Contos. E agora, se você gostou muito e você quer de alguma forma prestigiar o trabalho que eu trago aqui para você, considere apoiar financeiramente o Baú de Contos no site colabora.ai/Baú de Contos. Qualquer doação será muito bem-vinda e irá ajudar muito o podcast a continuar trazendo mais contos e assim a democratizar cada vez mais a literatura. É isso, um grande abraço e até a próxima.